Salve galera, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos seguir a nossa playlist Stairway to Heaven de alta disponibilidade no SQL Server. Muito bem. Nos vídeos anteriores a gente a gente falou sobre algumas coisas, né? Primeira delas é conceitos. Primeiro a gente passou pelos conceitos básicos. Depois a gente foi um pouco mais no que a gente vai precisar de infraestrutura, o que a gente precisaria de infraestrutura. Aí a gente montou o nosso AD, nosso Domain Controller e o nosso DNS. E a gente já montou o nosso cluster Windows, certo? Agora a gente precisa montar o nosso, agora a gente precisa efetivamente montar o nosso cluster SQL. Ok? Só que antes de montar o nosso cluster SQL, a gente precisa também de disco, certo? Porque os discos, lembra, que são compartilhados. Se a gente vier aqui, fizer de novo aquele desenho básico, né? Bem básico, de dois servidores, 01 e 02. Vocês lembram que aqui eu tenho uma rede de Heartbeat e eu tenho em algum lugar aqui discos, né? Discos compartilhados. Esses discos são apresentados para esses dois nós, ou esses dois servidores que fazem parte do nosso cluster, tá? Então vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá montado o nosso cluster, tá? Então, se vocês bem lembram, a gente tinha um Hyper-V, certo? Esse Hyper-V tem um AD-Lab e aí você tem dois servidores SQL Server, tá? Que ainda não tem SQL instalado, mas enfim, você tem dois servidores lá. Beleza. E aí dentro de um desses servidores, você tem deixa eu ampliar aqui a tela para a gente enxergar melhor. E dentro de um desses servidores, a gente tem dentro dos dois servidores, a gente já tem o cluster montado, certo? O cluster Windows, ok? A gente não tem nenhuma role ou nenhum grupo de clusterizado, efetivamente, nenhum recurso clusterizado, mas a gente já tem um cluster montado, e se vocês bem lembram, esse cluster tem um File Share Witness que faz a parte de quórum, né, que garante a maioria votante do quórum do cluster, certo? A gente tem os dois nós que fazem parte do cluster em si, e a gente não tem storage ainda. Tá? O que a gente vai criar de storage nesse caso vai sair desse servidor de AD aqui, tá? Como que vai funcionar isso? Deixa eu puxar o meu ink aqui. Então, aí aqui a gente tem o nosso servidor de AD, se vocês bem se lembram, certo? Aí a gente tem uma comunicação aqui, né? A gente tem outra comunicação aqui. Beleza, a gente tem a comunicação do servidor de AD para esses dois servidores, ok? A gente vai usar a mesma comunicação, a mesma rede. Aqui a gente está muito preocupado com boas práticas. Mas a gente vai apresentar alguns discos aqui, discos extras aqui. São arquivinhos VMDK aqui. E aí esses discos, por sua vez, vão ser os discos que vão ser apresentados para esses dois nós. Marcelo, em termos práticos, em produção, num cliente mesmo, eu vou encontrar isso? Não. Você não vai encontrar um servidor de AD que tenha também que tenha disco virtualizado dentro dele, espetado para um cluster produtivo. Você não vai encontrar isso. Pelo menos eu quero crer que não, né? Eu sei que muitas pessoas tendem a ser bem criativas nesse quesito, né? Mas não, a gente não deve encontrar isso em produção, não, tá? Isso aqui a gente está fazendo para fins de laboratório. Em produção, você vai ter dois servidores físicos ou virtuais. Você vai ter também um storage, certo? Ou uma storage area network, uma SAN, algo que possibilite ou que te entregue LUNs, que te entregue especificamente discos, ok? Que seja separado e dedicado, tá? Não é nada pendurado junto com o seu AD, tá? Isso aqui é só uma simulação, beleza? Pra gente conseguir fazer funcionar. Antigamente, quando o Windows Server não permitia que a gente fizesse isso, a gente tinha que instalar uma outra máquina virtual ainda, um FreeNAS ou um OpenFiler, algo desse gênero, para poder simular disco,
tá? Então era mais complicado ainda. Hoje em dia a gente tem a facilidade, ou a gente tem a gente tem o, como é que se diz? É realmente facilidade da Microsoft ter permitido que a gente faça isso, tá? Ter colocado esse recurso de apresentar disco diretamente do Windows Server. Beleza? Então vamos lá. Aqui nesse AD Lab 01, então eu vou dar um botão direito, Settings. Eu vou adicionar mais 2 discos nesse cara, tá? IDE SCSI Controller, vou colocar um hard drive aqui. É um VHDX. Dynamically Expanding não precisa comer todo o espaço disso que precisa agora, tá? Porque, de novo, é só laboratório, galera. Não precisa, a gente não precisa ser perfeccionista nisso aqui, tá? A gente tem aqui o nosso HA Lab, AD Lab 01, AD Lab 01 Virtual Hard Disks, ok? Aqui a gente vai definir o tamanho desse disco, né? Eu vou colocar, sei lá, 30 GB. 30 GB para um deles, tá? Apply. Legal. Dynamically Expanding, coloquei novo, né? Coloquei um novo disco. Pode ser SQL Log 01, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Esse cara vai ter 15 GB. Pode ser? Pode ser. Tá. Dá um apply aqui. Perdão, agora eu vou ter que colocar um outro disco. Deu OK. De novo. Tem que sair da tela e voltar para a tela. Aqui dentro do SCSI Controller, coloca um novo hard disk. Dá para dar o add lá, mais fácil. Dynamically Expanding. Esse aqui é o de 30, né? O outro lá era de 15, né? Acabou sendo de 15. Vamos jogar um aqui de 30. Ah. Pô, Marcelo, aí não, né? Então SQL Log 01, SQL Data 01, ok? Apply, ok? Bom, eu já tenho discos criados então no meu AD Lab 01. Vamos entrar na máquina, né? No AD, efetivamente. Eu vou ampliar essa tela aqui pra gente enxergar melhor. Só pra gente enxergar aqui o que a gente tá fazendo, certo? Aí, disk mgmt.msc, pra gente enxergar aqui que a gente efetivamente tem 2 discos aqui, tá? Pode inicializar o disco, vai ser GPT, o formato de partição dele vai ser GPT. Pode inicializar GPT. Beleza. Perfeito. Por enquanto a gente não faz nada aqui ainda. Aí a gente vem aqui no Server Manager, ok? File and Storage Services. Eu quero discos. O que eu vou querer aqui
apontar alguns serviços, alguns discos volumes A e SCSI para aqueles meus dois servidores lá, tá? Então a gente tem aqui esses dois disquinhos aqui, tá? Vamos ver se esse SCSI tá ligado aqui. Create na SCSI Virtual Target. Beleza. Opa, perdão. A gente precisa então acessar a gente precisa ajustar esses discos aqui, tá? A gente precisa criar novos volumes aqui. 15. Posso definir letra ou posso colocar esse cara dentro de um folder, tá? Vamos colocar esse cara dentro de um folder. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui. Cluster Disks. Por que eu vou colocar esse cara dentro de um folder? Porque a gente vai começar a criar laboratório aqui, começa a fazer um monte de coisas, um monte de máquina virtual e precisa apresentar disco para um monte de máquinas. A gente não tem letra suficiente, tá? Então eu vou usar mount point para esse cara aqui, tá? Vamos colocar SQL log 01. É o log, né? É o de 15? É o de 15. Então SQL log 01. Vamos formatar esse cara. Opa, NTFS. Formata com 64. Pode colocar o nome dele se quiser. Chama para criar. Então, volume devidamente criado. Aqui. Ok, ó. Fixo. Vamos fazer a mesma coisa no volume de 30 GB. Que a gente acabou de colocar aqui. Tá? Next. Mesma coisa. NTFS. Você vai colocar esse cara em mount point também, mesma coisa, tá? Então daí a gente segue por aqui, tá? A gente já tem os dois volumes criados. Esses dois volumes, lembrando, quem vai usar esses dois volumes são os dois servidores do cluster, tá? Então se eu clicar aqui no 30, você vê que já está criado. Muito, muito bem. Só para vocês enxergarem, se a gente vier aqui no Windows Explorer desse cara, C2 pontos, Cluster Disks, vocês vão ver aqui os discos montados, tá? Só a título de curiosidade isso, só. Nada mais. Vocês não vão fazer nada com esses caras. Tá? Aí o que a gente precisa fazer aqui é abrir o iSCSI ou liberar o iSCSI, que vai ser o protocolo que o servidor de AD, que o nosso servidor de storage vai entregar os discos para os nossos servidores do cluster, tá? Vamos criar então alguns targets a SCSI, beleza? Vamos criar para o primeiro aqui de 15 GB, tá? A SCSI Virtual Disk Name. Vamos colocar SQL log 01 mesmo, porque eu sou super criativo, tá? Mesmo tamanho, tá? Não precisa mudar não, pode ser Dynamic, pode ser o jeito que for. Dynamically Expanding tá bom, porque de novo é laboratório, certo? Vamos ter que criar um iSCSI target. ADLab 01 iSCSI, ok? Perdão, você precisa colocar hífen, você não pode colocar underscore, underline, que seja. Né? Lembra? Aqui eu vou permitir, aqui é onde eu vou permissionar ou permitir alguns servidores para conectarem nesse storage especificamente, tá? Então, eu lembro do IP desses caras, né? Enter a value for the selected type. IP, eu lembro do IP daqueles dois servidores lá, 192.168.91. Era 21 e 22, né? Então, esse é um deles.
192.168.91. 22. Esse é outro deles. Tá? Ok? Ok. Bom, beleza. Então eu criei basicamente um volume a SCSI. Eu criei um volume a SCSI e eu criei um target a SCSI. O target a SCSI já deixa criado, que é o ponto de conexão, é o ponto de entrada onde os meus servidores do cluster vão se conectar no storage, certo? Aí eu vou criar aqui, eu vou ter que criar aqui um outro virtual disk, certo? Porque eu tenho dois. Eu criei para o log, agora vamos criar para o data, ok? Scale data 01. 29.8. Dynamically expanding. Beleza. Existing a SCSI target já associa ou atribui ao target que a gente já havia criado anteriormente. Tá? Então, criou o disco aqui, beleza? Sucesso. E não tenho nada conectado aqui, ok? Agora eu tenho que ir nos dois servidores e conectar ele. Ok? Beleza. Vou minimizar aqui o ADLab, que eu não preciso mais dele por enquanto. Vou no SQL Lab 01, ok? Aí aqui tem uma manhãzinha, um macetezinho. Vamos lá no painel de controle. Você precisa habilitar o iSCSI. Você clicou no painel de controle iSCSI Initiator, ele vai pedir para você, ele vai pedir permissão para você para subir o serviço do iSCSI, certo? O serviço de cliente do iSCSI mesmo. Aqui a gente vai conectar no IP do domain controller, né? Que é o mesmo que é o storage, né? 10. Quick Connect. Beleza, conectou. Sucesso, login succeeded. Beleza. Conectou. Vamos ver se a gente tem algum device aqui. Autoconfigure. Ok? Vocês entenderam o que eu fiz? Targets e Volumes and Devices. Aí eu tenho, ele automaticamente assumiu os dois discos que eu precisava. Ok? Vamos ver se esses dois discos estão aqui mesmo. Olha só. Run disk mgmt.msc. Olha só. Disco de 15 e disco de 30, certo? Não era isso que eu tinha? Olha só. Online. Online. Initialize. Inicialize os dois já. GPT. Beleza. Inicializou. Pode criar um volume simples já. Já vamos criar um... aqui sim eu vou usar a letra. Aqui eu quero usar uma letra especificamente. Eu quero usar aqui pro disco de 15 letra, sei lá, F. 64. Scale log. New volume, mesma coisa, tô fazendo a mesma coisa no volume de 30, tá? Pode ser letra E mesmo, whatever. 64. Opa, 64. Scale data. Beleza? Perdão. Tira esse 01 aqui. Porque eu não vou criar outro disco ainda. Para uma instância só, eu não vou criar outro disco ainda. Ok, então eu tenho o disco E e F. Lembra que esses discos estão simplesmente apresentados para esse servidor. Esses discos estão apresentados para esse servidor, mas esses discos não estão no servidor. Esses discos estão fisicamente no meu storage, certo? Que é meu AD. Tá ok? Minimizei. Vamos ver se esses discos, se eu consigo conectar nesses discos lá no secundário também, né? SQL Lab 02. Ok? Control Panel. iSCSI Initiator. iSCSI Initiator. Beleza. Conectou. Aí vamos lá pro IP do AD.
Quick Connect. Beleza? Login successful, volumes and devices, autoconfigure. Beleza, configurou. Sucesso. Não tem mais o que fazer aqui por enquanto. Agora, se eu entrar no utilitário de disco, eu vou enxergar os discos aqui, mas percebe que eles estão offline. Vou manter eles offline aqui, porque lembra da história do cluster que ora os discos estão em um, ora os discos estão em outro nó, certo? Por enquanto o cluster não sabe que tem esses discos aqui. Agora a gente vai falar pro cluster que... Falar é meio estranho, né? Falar desse jeito, né? Mas a gente vai agora mostrar pro Cluster Manager, que esses discos são clusterizáveis, digamos assim. Cluster Manager pode usar esses discos, pode usar esses discos para você. Que depois eu vou instalar o SQL Server e vou precisar deles, tá? Então vamos lá no 01. Eu tô indo pro 01 toda hora, mas pode fazer do 02, tá? Não tem problema nenhum. Failover Cluster Instance, que está dentro do... Já está aqui aberto, né? Deixa ele aberto aqui mesmo. Storage, Disks. Deixa ele ler aqui. Add Disk, certo? Ele já automaticamente percebe o ID do disco, a capacidade e tudo mais, e aí tem os nomes, né? Os nomes ele vai colocar pra gente. Depois a gente vai lá e modifica, tá? Cluster Disk 01, Cluster Disk 02. Tá ok? Beleza. São discos agora que fazem parte do grupo Available Storage, ou storage disponível, tá? Um deles tem 15 propriedades. Você pode mudar também a letra aqui se você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Aqui vai ser SQL log. Aqui vai ser SQL data. Beleza? Muito bom. Agora, então, nesse ponto, a gente está prontinho, literalmente prontinho, para começar a instalar o SQL Server. Beleza, galera? Olha só, então no próximo vídeo, parte 2 da instalação do SQL, parte 2, que é efetivamente a instalação do SQL Server, a gente já instala o SQL e a gente já coloca ele em cluster especificamente, ok? Nos vemos lá. Até já!